Deixa a camisa aqui. TV Câmara, Campinas. Vou tirar uma com o meu celular? Tira aqui. Olá, bom dia a todos. Tira A que meu você celular que tá acompanha a mais- programação da TV Câmara. Começa em instantes a audiência pública que vai debater o projeto de lei do Executivo que reserva aos negros 20% das vagas nos concursos públicos e nos processos seletivos da administração pública. Essa audiência é presidida pelo vereador Luiz Cirilo. Tudo bem, Juliana? Vamos acompanhar. Bom dia a todos. Declaro aberta a 28ª audiência pública na Câmara Municipal de Campinas, realizada pela Comissão de Constituição e Legalidade, para que possamos iniciar a discussão, reflexão sobre o PLC 57/2019, projeto do prefeito municipal, que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos e processos seletivos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta municipal. Quero informar a todos que a presente audiência pública, a 28ª, foi devidamente publicada no Diário Oficial do Município de Campinas no último dia 13 de novembro. Quero registrar aqui, compondo a mesa, a secretária municipal de Assistência Social, pessoa com deficiência e direitos humanos, Eliane Jocelaine Pereira. A secretária municipal de Recursos Humanos, Elizabeth Filippini. O coordenador de promoção da igualdade racial, Sérgio Max Almeida Prado. Como também a coordenadora de concursos da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, Juliana Cássia Lopes Miorim. Quero aqui destacar aqui a presença dos vereadores Luiz Carlos Rossini, líder de governo, e do vereador Marcos Bernardelli, presidente dessa casa. Quero registrar a presença aqui também da Elaine Pérez Pinheiro, vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura e da Paz, Liliane Maria de Oliveira, do Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra de Campinas, Roseli Araújo, do Centro de Referência de Atenção à Mulher, Anderson Gonçalves, coordenador das políticas para a pessoa idosa, Ângela Soligo, professora da Unicamp, da Faculdade de Educação, Paulo Guimarães, primeiro secretário do Conselho Municipal de Pessoa com Deficiência. Quero lembrar a todos que essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, e eu já passo a palavra, então, na sequência, à secretária Jocelaine, para que possa, inicialmente, Eliane Jocelaine Pereira, para que possa, inicialmente, expor o presente projeto de lei complementar 57/2019, que trata dessa reserva aos negros de 20% das vagas oferecidas em concursos e também processo seletivo. Bom dia a todas, bom dia a todos. Um prazer, mais uma vez, estar aqui nessa casa, neste momento tão especial e importante, que é essa audiência pública, para que possamos debater e esclarecer a propositura do Poder Executivo relacionada à reserva de vagas para pessoas negras nos concursos da Administração Pública de Campinas. E inicio meus cumprimentos na pessoa do nosso vereador Luiz Cirilo, que preside essa audiência neste ato, agradecendo também extensivamente aos vereadores Rossini e o nosso presidente da Câmara, Bernardelli, pela diligência em poder, ainda neste mês de novembro, um mês importante, um mês da consciência negra, de tantas comemorações, de tantas celebrações, podermos também discutir e debater esse projeto de lei complementar aqui nesta casa. Quero também cumprimentar a minha querida amiga, secretária de Recursos Humanos, a Elizabeth Filippini, e a quem agradeço todo o apoio e o trabalho e o empenho que teve com relação à necessidade de termos uma política afirmativa no âmbito da administração pública e, com muita prontidão, encampou esse processo de trabalho junto com sua equipe e com as demais secretarias municipais envolvidas. Agradecer também a Juliana Miorim, que é da Secretaria de Recursos Humanos, mas compôs
o grupo de trabalho responsável pela elaboração da minuta que deu origem ao projeto de lei complementar em comento aqui nesta casa. E também cumprimentar o Max, nosso coordenador da CEPIR, que tem feito também um trabalho muito necessário para que essas discussões e essas proposições pudessem vir à tona. Importante ressaltar que a propositura do Executivo foi feita a partir de uma segurança jurídica, de uma decisão do STF, pela ação direta de constitucionalidade 41, que, então, ao final de 2017, considera constitucional, no âmbito nacional, a reserva de vagas para pessoas negras nos concursos públicos. E, a partir dessa segurança jurídica, então, nós decidimos, e reconhecendo a importância de termos políticas afirmativas nesse sentido, na administração pública de Campinas, mas, essencialmente, em cumprimento à lei orgânica do município, especialmente aos artigos 265A e B, que falam da implementação de políticas afirmativas e destaca a necessidade de implementação de cotas nos concursos públicos do município de Campinas. Através desse trabalho, iniciaram uma discussão interna e uma proposição que pudesse, então, ser trazida a esta casa. Neste processo, foi instituído um grupo de trabalho, por decreto do nosso prefeito Jonas Donizete, juntando as secretarias de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, a Secretaria de Recursos Humanos e a Secretaria de Assuntos Jurídicos, numa composição multiprofissional que representasse a análise, a contextualização e a operacionalização das reservas de vagas para negros nos concursos públicos. Um processo que se iniciou no primeiro semestre de 2019 e que, com muita seriedade, com um trabalho muito comprometido, foi conduzido pela Juliana, pela Jaqueline e demais pares, no sentido de apresentar um trabalho que reproduzisse a legalidade e a constitucionalidade previstas, como já citadas, da decisão do STF, mas também juntasse legislações que pudessem fundamentar a legalidade e a necessidade dessa legislação no município de Campinas. Concluído esse trabalho, entregue essa minuta, o nosso prefeito, no último dia 4 de novembro, então, assina o projeto de lei e o seu encaminhamento à Câmara Municipal. E, então, chegamos a esse momento extremamente importante. E eu preciso dizer que um país que não reconhece as suas origens, um país que vivencia uma grande crise de identidade, um país que renega a grande produção e riqueza de mãos, de suor, do labor dos africanos e dos afro-brasileiros, dificilmente alcançará a sua grandeza enquanto país. Um país que renega a legitimidade possessória dos povos originários, esbulhados por genocídio das suas terras, dificilmente será um país que será legitimado aos demais países e nações num processo construtivo de desenvolvimento econômico, social e cultural. Um país que não olha para si mesmo e que constrói cotidianamente uma imagem de descrédito e uma imagem ruim acerca da colonização e do trabalho importante que foi realizado e é ainda hoje realizado por mãos negras, não é um país que conseguirá democraticamente e solidamente garantir igualdade, justiça e equidade. É por isso que as políticas afirmativas elas são necessárias. Um país que, no mês da consciência negra, alega que é preciso consciência humana, mas não reconhecer que temos problemas graves relacionados ao racismo, não é um país sério e comprometido, enquanto nação, para resolver os seus problemas cotidianos que matam, que humilham e que relegam uma grande população, majoritária população desse país, nas regiões periféricas, aos subempregos e à falta de oportunidades de trabalho, à falta de oportunidade e de reconhecimento do direito material à igualdade no nosso país. É por isso que nós estamos falando de políticas afirmativas. É por isso que cabe ao poder público proposituras como essas, para que nós defendamos, de fato, a igualdade. E, antes da consciência humana,
É preciso uma consciência negra, uma consciência da negritude, uma consciência da necessidade de reconhecer o povo negro como sujeito de direitos no nosso país. Nós temos previsto constitucionalmente o direito à igualdade, o direito à liberdade e tantos outros direitos fundamentais lá no artigo 5º da nossa Carta Magna. Mas nós não temos o direito material reconhecido à população negra. E essa é a diferença. Dizer que somos todos iguais, quando a igualdade não se perfaz em todas as regiões do nosso país, é ser omisso com as dificuldades passadas por tantas mulheres, por tantas crianças, por tantos jovens, por tantos adultos, que em pleno 2019 constituem os piores indicadores de assassinatos, de homicídios, de falta de emprego, de taxa de desocupação muito grande. Nós precisamos encarar a nossa realidade enquanto um país que tem problemas muito graves, muito sérios, e que tem um racismo estrutural que é mantido diariamente pela nossa recusa em lidar com os nossos problemas. É por isso que nós precisamos de políticas públicas afirmativas nesse país, e especialmente nessa cidade de Campinas, que já concentrou, historicamente, o maior número de pessoas escravizadas. E aí, uma grande diferença entre escravos e escravizados. A população negra, a população afro-brasileira, foi forçosamente trazida para a América. Nós fomos escravizados. Nossa ancestralidade foi escravizada, porque nós não somos seres menores, nós não somos inferiores, como uma farta literatura insistiu por muitos séculos em afirmar. Somos pessoas que merecem a igualdade, não só formal, mas a igualdade material. Propositura de uma lei de reserva de vagas para negros obedece ao princípio da igualdade, porque nós começamos uma corrida injusta lá em 1530, quando os brancos saíram correndo na frente, conquistando seus direitos, conquistando as suas posses, conquistando a escolaridade, conquistando o mercado de trabalho. A população negra ficou, primeiro, presa a um sistema escravocrata. Em 1888, liberta formalmente, continuou presa e relegada à marginalização. Essa corrida para a população negra nunca começou em 1888. E é por isso que essas políticas, elas corrigem distorções históricas e equalizam a linha de partida entre negros e brancos no acesso aos direitos e no acesso às oportunidades. Mais uma vez, eu digo, é por isso que nós precisamos de políticas afirmativas como essa. Essa propositura obedece também ao princípio da proporcionalidade constitucionalmente previsto, porque nós precisamos de representatividade. Como uma maioria negra, nós precisamos ocupar os espaços também proporcionalmente. E o serviço público precisa ser diverso, precisa ser plural, não só para que possa olhar para os cidadãos de forma plural e diversa, mas que os próprios cidadãos possam se reconhecer nas pessoas que prestam um serviço no âmbito da administração municipal. Por isso, nós precisamos diversificar o acesso ao mercado de trabalho dentro do serviço público, e esta propositura faz isso. Essa propositura dá este alcance para a população negra. E, finalmente, essa propositura respeita ao princípio da eficiência e dos concursos, porque em nenhum momento essa lei diz que nós somos incapazes. Pelo contrário, essa lei reafirma a nossa capacidade, porque todas as pessoas inscritas nos concursos públicos passarão por uma prova, colocarão à prova a sua capacidade e o seu conhecimento para, de forma eficiente, compor os quadros da administração pública de Campinas. Porém, para que essa diversidade aconteça, é preciso, sim, que possamos garantir uma reserva de vagas para que essa concorrência seja justa e se represente também nessa proporcionalidade de pessoas negras nos quadros da administração pública. Não só nos quadros operacionais, mas nos quadros especializados, universitários, que hoje desafio vocês a olharem e contarem
quantas pessoas ocupam cargos e funções importantes dentro da administração pública, sendo pessoas negras. É por isso que nós precisamos diversificar. É por isso que políticas públicas como essas precisam acontecer. A você, negro, que diz que não é preciso cota, eu convido a ter maior consciência de raça, para além de você mesmo. Se você não precisa, ótimo. Você atingiu um patamar também privilegiado, porque certamente teve condições que outras pessoas não tiveram para estar no espaço onde você ocupa neste momento. Mas existe, para além de si, um grupo, uma raça, que não tem tido oportunidades iguais de alcançar esses espaços. Então, nós precisamos, sim, de políticas afirmativas. A você, branco, que diz que nós não precisamos de cotas, porque somos todos iguais, convido a você, saindo daqui, vá para o seu local de trabalho, dê uma olhada. Quantas pessoas negras estão ao seu lado, junto com você, exercendo a sua função, o seu trabalho, em papéis de decisão, em papéis de poder, em papéis sociais que possam ser representativos. Nos diga quantas pessoas você vê tendo acesso a essas oportunidades. É por isso que nós precisamos de políticas públicas afirmativas como essa. Agradeço imensamente à Câmara Municipal pela oportunidade. Eu acho que são espaços políticos e de cidadania como esse, que trazem esses debates, que nos proporcionam conversar com você que está nos assistindo, explicar a necessidade dessas políticas afirmativas e que você possa compreender qual é o país que você vive, qual é a história que você tem. Resgate a sua história, compreenda a sua história, compreenda a grandeza que o nosso país tem, mas que jamais será alcançada se ela não se refletir em equanimidade. Muitíssimo obrigada. Eu quero agradecer à secretária Eliane Jocelane Pereira pelas palavras, pela exposição dos motivos que levaram o Executivo Municipal a apresentar esse projeto, o PLC 57/2019, que tem como ementa a reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos e processos seletivos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos na administração direta municipal. Eu quero registrar a presença aqui do senhor Carlos Lúcio, presidente da Associação dos Moradores da Vila Olímpia. Chega às minhas mãos um ofício do vereador Carlão, do PT. Excelentíssimo senhor Luiz Cirilo, presidente da Comissão de Constituição e Legalidade. Venho, através deste, parabenizar o Executivo Municipal pela apresentação do projeto de lei que institui no município de Campinas a política de cotas de 20% para negros e negras nos concursos públicos de nossa cidade. Esta é uma das formas de reparar um pouco dos 388 anos dos direitos retirados do povo negro, em particular em nossa cidade, a última a acabar com a escravidão negra no Brasil. O nosso mandato, desde 2013, vinha encaminhando essa proposta, apresentando PL que foi considerado inconstitucional e retirado da pauta, e seguimos apresentando indicação ao prefeito municipal para que esta política fosse implantada em nosso município, cumprindo o disposto no artigo 265 da Lei Orgânica, e, nesse sentido, que deveria ser iniciativa do Poder Executivo. Finalmente, neste mês de novembro, onde celebramos o mês da consciência negra em todo o Brasil, e em nossa cidade foi realizada uma excelente marcha Zumbi dos Palmares, organizada pelo Comitê 20 de Novembro, e a Secretaria Municipal de Cultura nos brindou com uma bela tarde com o grupo da Serrinha, Reg Spires e MC Pagu, sendo finalizado com o show da banda Olodum. O projeto de lei de cotas no serviço público foi apresentado e passará por discussão coletiva, como forma de inclusão e recebendo a contribuição de todos e todas. Aproveito a oportunidade para também parabenizar a iniciativa do presidente da Comissão de Constituição e Legalidade pela realização da audiência pública, comprovando estar sempre atento às causas do nosso povo, com esta pauta tão importante para negros e negras na nossa cidade. Como membro desta comissão, e tendo uma bandeira de luta, o combate ao racismo, a busca de direitos de igualdade de oportunidade para o meu povo, com o espírito fortalecido pelas atividades realizadas no último 20 de novembro, justificam minha ausência, mas compromissos anteriormente assumidos me impedem de estar presente neste momento.
e desejo que este evento traga as contribuições necessárias para que este importante projeto possa fazer a diferença em nossa sociedade. Vale ressaltar que apresentei à mesa diretora desta Casa Legislativa requerimento que adotemos a política de 20% das cotas para negras e negros nos concursos públicos da Câmara Municipal por 10 anos. Campinas, 22 de novembro de 2019, vereador Carlão, do PT. Então, quero registrar, então, esse ofício e, em ato contínuo, informar, dito pelo presidente dessa Casa, vereador Marcos Bernardelli, que já encontra-se em fase de elaboração um projeto da mesa para que possamos realmente incluir, já para o próximo concurso público, posso assegurar isso, a participação, então, dessa cota de 20% para negras e negras na Câmara do concurso da Câmara Municipal de Campinas. Então, fica aqui os registros. Eu vou passar a palavra para Juliana de Cássia Lopes, sem antes fazer um comentário. Foi, evidentemente, discutido, e achamos por bem discutir em audiência pública esse importante projeto. Falar em igualdade é uma utopia, não existe igualdade racial no nosso país, falo na sede do nosso país, isso é uma utopia. Quando nós falamos que vamos privilegiar, então, 20% das cotas aos negros, então, isso vai ser a desigualdade, é também uma ironia falar nesse sentido, porque a formação, desde o início da formação daquele jovem, já se torna de maneira desigual. Raros são os jovens negros que têm a oportunidade de frequentar uma escola particular, e hoje, diferentemente de 3, 4 décadas atrás, onde as escolas públicas tinham uma melhor formação no indivíduo, hoje as escolas públicas deixam a desejar. Em especial, as que deixam a desejar, me refiro às escolas estaduais. Sei bem que as escolas municipais, do município de Campinas, ela faz esse contraponto de ter um bom trabalho, mas está muito aquém de uma escola particular. E você não vê, raramente você vê alunos negros nas escolas particulares em razão do poder aquisitivo. Então, todas essas desigualdades começam lá atrás. Quando ele chega na hora da formação, conclusão do seu curso, ele não consegue competir com alunos que estão preparados, melhor preparados que ele. E aí começa uma roda gigante, né? uma cadeia viciosa, onde nós vamos... Então, precisamos parar dessa hipocrisia, de falar que nós estamos fazendo, e nós estamos tapando o sol com as peneiras. Nós precisamos ter ações. Então, o prefeito teve uma boa ação, o presidente dessa casa informa que também terá essa ação de apresentar um projeto. Nós temos que ter leis, porque discurso e palavra perde-se no tempo, infelizmente. O fio de bigode deixou de ter compromisso há algumas décadas. Então, eu passo a você, Juliana de Cássia Lopes, que é coordenadora de concursos públicos da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, para que possa expor o tema apresentado. Bom, pessoal, bom dia a todos. Obrigada aqui pela possibilidade, né, de estar aqui com vocês, aqui na Câmara, para, resumidamente, né, falar, e depois acho que o pessoal vai perguntar. Mas, assim, antes de falar do projeto em si, eu só queria colocar aqui, faz 16 anos que eu estou na Prefeitura, no RH, e quase esse tempo mesmo que eu estou na área de concursos, né, e como coordenadora faz aí uns 7 anos. Uma das coisas que mais me incomodou, sempre me incomoda muito nos concursos, é que, realmente, gente, nos cargos operacionais, a gente tem negro, tem pardo, tem branco, tem de tudo. Mas os cargos, procurador, médico, cargos de nível superior em geral, temos pouquíssimos. Tem cargos assim, que a gente aprova, sei lá, 50 candidatos, não tem um negro, não tem um pardo. Isso é uma coisa que sempre me incomodou. Ao mesmo tempo, como área de concursos, como área técnica que é responsável pelos editais do concurso, e para que esses editais não sejam impugnados, nós temos que ter uma legalidade. Então, a gente não pode simplesmente colocar uma cota sem ter um respaldo legal. E essa lei, como todo mundo aqui já sabe, já foi colocado, ela foi, né, a questão de cotas raciais em concurso público, já foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, isso nos dá uma segurança jurídica.
Colocado desta forma, então, veio o grupo de trabalho, né, que foi nomeado no Diário Oficial, somente servidores públicos que participaram desse grupo, e não foram, gente, 2 reuniões ou 3 reuniões. Nós fizemos várias reuniões, várias discussões, várias reflexões. Isso foi o mais importante desse grupo. A gente não ficava só ali, ai, vamos colocar o artigo tal, artigo tal. Não, a Elisângela está aqui, né, a gente sabe, né, Elisângela, como a gente refletiu. O que é ser pardo? O que é ser moreno? Moreno, né? Pardo. Então, assim, a gente discutiu muito. E esse projeto ele vem, então, nesse sentido de colocar objetividade, porque um edital de concurso público ele tem que ser pautado pela legalidade, pela isonomia, pela objetividade, né? Então, no edital, a gente vai explicar, né, de forma melhor para o candidato entender como que se vai ocorrer, né, essa cota racial nos concursos. Então, resumidamente falando, o edital que tiver a partir de 3 vagas por cargo, nós estabeleceremos a quantidade para cota racial. Então, por exemplo, um edital com 3 vagas, 1 vaga vai ser automaticamente para cota racial, 2 na lista geral, 1 para cota racial. Aí o deficiente. O deficiente, a lei de deficiente é 5% das vagas. Então, o deficiente, no edital, a gente coloca quando tem 10 vagas, 1 vaga para o deficiente. Aí você vai falar, ah, mas então a prefeitura vai abrir concurso para 1 vaga só? Pode ser que sim, pode ser que um cargo tenha 1 vaga autorizada no edital. Só que o edital ele estabelece que as pessoas que queiram se inscrever como deficientes ou como cotista racial, na inscrição ela já tem que se manifestar. Porque o edital ele tem validade de 2 anos, podendo prorrogar por mais 2. Então, essas pessoas que se inscreveram como cotista racial, elas vão ser avaliadas por uma comissão, mesmo que tenha 1 vaga só. Elas vão estar classificadas numa listagem de cota racial, porque durante o andar do concurso, né, até 4 anos, essas pessoas poderão ser chamadas de acordo com as vagas que forem surgindo. Então, não sei se vocês vão querer perguntar depois, mas vão ser 2 comissões, também formadas por servidores públicos. O candidato ele vai se inscrever, né, direito dele, pode ser que aquele candidato negro não queira participar de cota racial, um direito dele, mas quem quiser participar, ele se inscreve, então ele se autodeclara negro, e no final, ele vai concorrendo ao concurso, em igualdade de condições, tem que ter nota mínima de prova, assim como todos os demais candidatos. E, no final do concurso, antes de publicar a classificação final, esses candidatos, se aprovados, eles serão convocados para uma heteroidentificação, ou seja, como o outro te vê, entendeu? E aí, essa comissão, que vão ter também 5 servidores, sendo 3, no mínimo 3 também pardos ou negros, eles vão, então, verificar se aquela autodeclaração é verídica. Por quê, gente? Porque uma declaração falsa em concurso, ela exclui o candidato do concurso. E essa pessoa pode responder por isso também. Então, essa comissão ela vai verificar. Caso a comissão identifique que ele não é, vai publicar em Diário Oficial, tudo certinho, e se ele não conformar com esse resultado, ele pode entrar com recurso, vai ter uma outra comissão por outros servidores que vão verificar quem que está certo, o candidato ou a comissão. Tá? Então, vão ter esses 2 momentos aí de verificação para os candidatos, de forma o quê? A tornar objetivo. Se a comissão tiver dúvida, gente, porque às vezes a pessoa fala, e agora, eu sou pardo, não sou pardo? Mas se a comissão também tiver essa dúvida, logicamente, terá ganho o candidato. Se a comissão não sabe se ele é pardo ou não, imagina o candidato, né? Então, tendo dúvida na comissão, vai dar o direito para o candidato, né, comprovado, então, que ele se autodeclarou verdadeiramente como candidato negro. Tá? Então, isso é bem resumo, né? Talvez vocês vão querer perguntar algumas coisas, mas essa é a nossa preocupação mesmo, né, de ter tudo certinho, objetivo, no edital, para não pairar dúvidas. Então, não é uma foto. O candidato tira uma foto e manda para a comissão uma foto? Não, não vai ser foto. Vai ser ali, presencialmente. Ok? Obrigada, gente. Eu agradeço, Juliana, muito importante sua fala, no sentido de esclarecer a forma do concurso, o procedimento da inscrição, né? E em razão de compromisso já assumido anteriormente, o vereador Luiz Carlos Rossini vai precisar se ausentar, mas ele quer deixar uma mensagem, uma palavra, então eu passo a palavra já
ao vereador Luiz Carlos Rossini. Bom dia. Bom dia. Cumprimentar o vereador Luiz Cirilo, que preside essa audiência pública, essa importante e histórica audiência pública. Cumprimentar a Eliane Jocelaine, a Beth, secretárias municipais, Juliana, Max, né, coordenador do CEPIR, todos os servidores, cidadãos aqui presentes. Eu fiz questão de estar presente e também me manifestar, porque eu considero muito importante e histórico esse momento. A secretária Eliane Jocelaine já expôs com brilhantismo, né, as razões que levaram o governo Jonas Donizete a propor esse projeto de lei instituído a cota para negros nos concursos públicos. E essas ações chamadas de políticas afirmativas são necessárias realmente para resgatar, reparar a enorme dívida social que a nação brasileira tem com os negros e negras que aqui vivem, por tudo que já foi colocado. E essas ações elas têm surtido efeito. O exemplo maior foi, a partir do momento que se instituiu as cotas nas universidades públicas, hoje, os negros são maioria, já 50,3%, nas universidades públicas do Brasil, significando que ações como essa, elas permitem, sim, esse tratamento equânime, né? Mais do que falar de igualdade, porque a igualdade a gente pressupõe direitos, a gente está falando de equidade, que é incorporar esse sentimento de justiça, que é garantido nesse processo. Eu só queria fazer uma pergunta e talvez uma sugestão. No projeto de lei fala que a cota é para os concursos públicos da administração pública direta. Por que não incluirmos a administração pública indireta? E, se possível, eu já queria me propor, juntamente com o vereador Cirilo, de apresentar uma emenda para a gente ampliar também para os órgãos da administração indireta esse direito. Obrigado. Perfeito. Eu agradeço, então, ao vereador Luiz Carlos Rossini, extremamente oportuna a sua observação, e com muita satisfação assino essa emenda, então, para que possamos ampliar, então, a participação. Só esclarecendo, vereador, já está previsto, que na ementa da legislação, e aí a Juliana me corrija se eu estiver errada, mas foi colocada a administração pública, porque nem todas as questões da lei se aplicam à administração indireta, que tem a sua própria legislação. Então, no artigo 11 do projeto de lei complementar, está previsto que a legislação, a proposição, se aplica também às autarquias, às empresas públicas, que deverão regulamentar a instituição dessa reserva dentro da sua institucionalização. Perfeito. Eu passo, então, a palavra agora, nesse momento, aqui no microfone à parte, caso alguém queira fazer uso da palavra, fazer alguma observação, elogio, crítica. Esse é o momento oportuno, onde a Câmara Municipal realiza essa audiência pública para que possamos iniciar o processo de discussão, reflexão sobre esse projeto. Eu pergunto se mais alguém tem. É algo, hoje em dia, quase que já passa a ser bem sedimentado, né? A necessidade de nós instituirmos também legislações como essa no município de Campinas. Eu pergunto à secretária se tem interesse em dar uma palavra. Secretária Elizabeth Filipino, secretária municipal de Recursos Humanos. Bom dia a todos. Na verdade, eu acho que não cabe nem palavras, né? A nossa secretária Eliane falou de forma assim brilhante realmente sobre a importância dessa lei. Eu vou dizer para vocês que eu aprendi e aprendo muito com ela no meu dia a dia sobre essa questão, a importância da gente tratar através dessas políticas públicas temas tão importantes como esse. Então, quero só cumprimentar o vereador Cirilo, o pessoal da mesa, a secretária Eliane, o Max, a Juliana, todos os presentes. Quero aproveitar para parabenizar o prefeito Jonas pela decisão de criar essa lei, que traz essa possibilidade
né, dessa reserva de 20% das cotas em concursos e processos seletivos na nossa cidade de Campinas. Parabenizar também a Eliane, que está sempre, né, envolvida, ela cumpre com brilhantismo o papel de secretária na secretaria que ela trabalha, buscando realmente os direitos, né, e a igualdade através desses, não só, né, da sugestão dessa lei, mas como nas ações do dia a dia, né, da nossa cidade. E a comissão que compôs esse trabalho, que a gente acompanhou de perto, realmente foi um trabalho muito sério, que visava, né, alcançar o objetivo de forma que realmente fosse justa, não simplesmente uma lei qualquer, mas que ela realmente trouxesse resultado. Então, foi fundamental esse trabalho. E a todas as pessoas que não compunham a comissão, mas que, de uma forma ou outra, contribuiu para que realmente essa lei, hoje, a gente pudesse estar aqui, né, nessa audiência pública, falando dessa lei tão importante. Então, é isso. Eu queria só aproveitar para agradecer. Muito obrigado, secretária Elizabeth. Então, aproxima-se o momento de encerrar essa audiência pública, sempre lembrando que esse projeto continua na casa, para que possa ser analisado, discutido com a população, para que possamos estarmos aptos, né, a ser votado nesses próximos dias. Mas fica, então, o convite à população, caso queira, venha à Câmara Municipal, tome conhecimento do projeto, discuta com os vereadores. Parece ter uma senhora que quer se manifestar. Pois não, é que eu havia perguntado. Então, nós temos as duas, ótimo, é sempre bom participar. Eu vou pedir, se mais alguém quiser, se puder ficar na fila ali, para a gente ter o controle. Mas, então, acho que são as duas. Eu peço para que fale o nome e faça a sua colocação, por favor. Bom dia. Bom dia. Primeiro, eu quero parabenizar a mesa e parabenizar por essa medida e essa lei. Eu sou Ângela Soligo, docente da Faculdade de Educação da Unicamp, pesquisadora das questões raciais. Então, nós ouvimos muito dizer que cotas são privilégio. Então, eu queria marcar aqui a diferença entre direito e privilégio. Não é? Direito, numa sociedade democrática, ele deve ser igualitário para todos. Acesso aos bens sociais, acesso à justiça, constituem direito. Direito, portanto, não é privilégio. Direito, para ser garantido, ele precisa considerar as condições concretas de existência e as condições históricas. Privilégio é viajar de primeira classe nos aviões, é ter carro de luxo, é frequentar camarotes VIP. Cotas são medidas de garantia de direito. E elas são necessárias porque nós tivemos, historicamente, um ingresso do povo negro por meio de sequestro, não é? O povo negro escravizado, portanto, o ingresso já foi desigual. As leis brasileiras foram, historicamente, restritivas. Né? Em 1937, a primeira lei geral votada à educação impedia os negros de frequentarem escolas. Em 1850, a lei de terras impedia negros de serem proprietários de terra. Eu vou pular algumas, porque é muita coisa. Né? Em 1968, a lei do boi foi a primeira lei de cotas. E ela era destinada a filhos de proprietários de terra. Lembremos que os negros não podiam ser proprietários de terra. Então, era uma lei de cotas 100% branco. Não é? E nós temos aí uma sequência, então, de legislações que foram legislações restritivas. Só em 68, com a Constituição, se reconhece o racismo no Brasil. Em 2001, o Brasil, em Durban, reconhece o seu racismo e assina o compromisso com reparações. Então, as leis de cotas também não saem do nada, elas saem dos movimentos negros e elas saem de um compromisso internacional com reparação.
leis efetivamente voltadas para o enfrentamento da desigualdade, elas só começam a ser implementadas a partir de 2003. Então, só no século XXI, nós começamos a criar leis que buscam alguma reparação e algum movimento de equidade, porque nós estamos muito longe da igualdade, não é? Então, se hoje nós precisamos de lei de cotas, é porque essa desigualdade ela não é intrínseca, né? Ela não é de responsabilidade individual do povo negro, ela é uma desigualdade histórica e estrutural, não é? Quero terminar dizendo que há um discurso perverso hoje, que é o discurso da meritocracia. Então, as pessoas vão dizer, se tiver cota, e o mérito? Bom, isso é uma bobagem, porque todo processo seletivo ele é seletivo, não é? Então, o mérito com que as pessoas tanto se preocupam, ele é garantido no próprio processo. A segunda coisa é que não existe mérito na desigualdade, gente. A desigualdade impõe possibilidades para impossibilidades e obstáculos para outros. E a perspectiva das cotas visa exatamente furar essas barreiras produzidas pela desigualdade, produzidas pelo racismo. O racismo é uma realidade que impõe restrições. Inclusive, ele vem na base do discurso meritocrático. Então, acho que essa política de cotas é bem-vinda. As cotas são garantidoras de direito e garantidoras de justiça. Obrigada. Eu agradeço à professora Ângela. Quero registrar a presença aqui do presidente da INDEC, presidente do Mário Gatti e da rede Mário Gatti, Dr. Marcos Pimenta. Bom dia a todos e todas. Eu sou Edna Lourenço, estou assessora parlamentar, mas sou presidente do Grupo Força da Raça, que atua há 29 anos aqui na cidade de Campinas. Eu não podia deixar de expressar a minha alegria, a alegria do povo negro, a alegria das pessoas que marcharam no dia 20 por esse projeto de lei que ora se apresenta e que possibilita que nós possamos estar em pé de igualdade no mercado de trabalho. Penso que todo o histórico de Campinas, que tem um compromisso de reparação com o povo negro, está começando a ser contada a nossa história de forma diferente. Então, Elaine Joselaine, minha companheira, Prêmio Força da Raça 2017, mulher guerreira de luta que nos representa, que tem uma fala comprometida com a nossa luta. Parabéns, parabéns a toda a equipe que construiu este PL e que fez um estudo para que ele pudesse se tornar realidade de uma forma constitucional. Parabéns à Câmara Municipal, que também está se mostrando com muito compromisso com a pauta do povo negro. Nós estamos podendo caminhar, lutando, discutindo e com grande apoio. E dizer que, historicamente, 22 de novembro entra para a história da cidade de Campinas. Muito obrigada. Eu agradeço a Edna. Bom dia a todos. Eu sou o Paulo Guimarães, estou nesse momento representando o Conselho da Pessoa com Deficiência. Eu gostaria de parabenizar pelo apoio e até pela colocação desse projeto de lei, esse projeto importante, que visa a garantia de cotas para pessoas negras no concurso público. Só quero ressaltar uma coisa em relação também à questão de cotas, que essa não é a primeira cota que nós temos, né? Nós temos cotas em escola pública, temos cotas para pessoas com deficiência, agora cotas para pessoas negras
no mercado de trabalho. Quando a gente coloca uma cota, a gente quer equalizar uma desigualdade que aconteceu no passado. E eu acho que essas cotas elas deveriam ser temporárias até que, por uma questão de equilíbrio social, né? A gente não pode fazer da cota um instrumento permanente, porque nós temos que trabalhar na raiz do problema, que o problema é equalizar de forma social para que todas as pessoas tenham o acesso a todos os serviços, a todas as oportunidades, sem que se faça uso da cota. Eu sei que isso é um instrumento importantíssimo agora, nesse momento, para fazer essa equalização. Mas o interessante é que isso seja uma forma de que as pessoas e a própria sociedade tenham uma atitude de que busque a equalização sem a necessidade de um outro tipo de recurso, né? E isso vai fazer com que a nossa sociedade seja mais justa e mais equânime. Só quero deixar também uma observação, que as cotas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho já têm 25 anos no âmbito federal. E hoje menos de 1% das pessoas com deficiência ocupam de fato o mercado de trabalho formal. Não é então a cota que vai garantir somente o acesso. Também depende muito das atitudes das empresas, das pessoas, para que elas possam prover de fato o acesso justo para que todas as pessoas tenham acesso ao ambiente de trabalho. Muito obrigado. Eu agradeço ao Paulo Guimarães. Quero registrar a presença aqui do senhor Carlos Artioli, assessor parlamentar do vereador Gustavo Peta. Nós temos mais um inscrito? Pois não. Se o senhor puder se apresentar com o nome. Bom dia, meu nome é João Pedro, certo? Eu sou morador em Campinas há muitos anos, há 60 e poucos anos, e agradeço a iniciativa, né, do vereador Cirilo, o Rossini, todos aí que apoiam, que eu vi, eu estava em casa, vim correndo, tá, gente? Parabéns à senhora lá, nossa representante, pela ótima colocação dela, né? E a todos vocês. Eu concordo em gênero, grau e número, tudo que foi colocado, né? Vocês são muito técnicos, vocês estão de parabéns, tá? Eu não vou saber assim me expressar aqui de que forma que eu vou concordar com isso. A única coisa assim que eu posso colocar em termos de Brasil, em termos de Estado de São Paulo, certo? Que os nossos órgãos públicos não estão preparados para essa cota, infelizmente, né? Mas independente disso, não justifica. Vocês tiveram uma ótima iniciativa e parabéns. Eu acho que todo mundo precisa de oportunidade, nós somos inteligentes, nós somos capazes, nós, eu falo, independente de sermos negro, branco, porque aquele olhinho azul lá, no fundo, né, na nossa formação genética, tem um negro também. Ele pode estar matando um negro, certo? Ele pode estar matando um negro, apesar de ele não gostar de negro, né? Ah, meus olhos azul. Minha mãe era olho azul, né? Minha mãe tinha uns olhos muito bonitos azul. E foi minha melhor professora, semi-analfabeta. Apesar de eu adorar os professores, aprendi muito com o professor. Então, parabéns, tá? Concordo em gênero e aluno. Eu acho que precisa mais no nosso órgão público, mais oportunidade e mais oportunidade. Obrigado. Parabéns, João Pedro. Mas a sua mãe tinha olho azul, mas ela respeitava os negros, né? Ah, bom, porque tem olho azul que respeita, viu? Mas tá bom. Eu acho que atingimos o objetivo, né? Era iniciar um processo de divulgação, iniciar um processo de discussão da mesa, permitir com que a população pudesse participar, falar. Hoje nós tivemos elogios, né? Tivemos o chamamento de alguns cuidados que devemos ter, mas eu acho que o cerne da questão é fazer lei. Nós temos que fazer lei para que possam, daí, sim, ocorrer a violação da lei. Daí medidas serão tomadas, mas nós precisamos criar, dentro do sistema jurídico, dentro do ordenamento jurídico, e no nosso caso municipal, criarmos legislações que possam fazer essa justiça. Eu acho que é esse o objetivo da lei, né? A professora Ângela falava direito e privilégio, e falou com propriedade, exatamente. Só que o direito ele tem que estar materializado, ele está escrito. Modernamente, hoje, o direito é o chamado direito positivo, que tem que estar escrito,
Não adianta a pessoa ter direito, mas não está escrito, não tem uma regulamentação, não tem uma sanção, não tem um critério para... Então, realmente, não se trata de privilégio, se trata de direito, como foi bem dito, só que esse direito tem que estar materializado na lei. E é isso que esse projeto contempla. Eu quero muito agradecer à nossa secretária municipal de Assistência Social e Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, a secretária Eliane Jocelaine Pereira, sempre, como dito até pela Elizabeth, muito dedicada, muito atenciosa, e não é com a causa do negro, é com a causa social, com a causa da pessoa com deficiência, isso as bandeiras que são geralmente preteridas, né, nos setores públicos, ou pelo menos sempre eram, porque não havia notoriedade, não havia publicidade. Então, os governantes faziam do jeito que era do seu interesse. Hoje, o século XXI, essa abertura de informações exigem que as pessoas públicas tenham comportamentos diferentes. Mas, para isso, precisa ter pessoas como a secretária, e não falo isso apenas porque estou na sua presença, mas precisamos ter pessoas como você, que defende uma causa, que defende uma bandeira, e bandeiras justas, bandeiras éticas, aí que vão fazer com que, num futuro, sei lá se nossa geração consegue enxergar isso, mas haverá de ter um futuro onde essa cor de pele não seja um divisor entre ocupar um cargo ou deixar de ocupar. Eu acredito muito nisso. Quero cumprimentar também a Elizabeth Filippini, secretária municipal de Recursos Humanos, né? Parabéns pela palavra, pela serenidade na hora de expor uma opinião. A Juliana Cássia Lopes, coordenadora de concursos da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, sabe tudo do assunto. Não, sabe tudo, sabe bem, mostra com naturalidade, né, Juliana, como se deve proceder, como que as coisas têm que se encaixar, né? Eu acho que tudo tem uma razão. E tem os critérios para inscrição no concurso público. Então, você falou com sabedoria, falou com os pontos nos devidos lugares, para que a gente pudesse entender. Quero cumprimentar por derradeiro o Sérgio Max Almeida Prado. Ficou quieto aí, mas tem uma importância muito grande em todo esse projeto social. Hoje ele é coordenador de promoção da igualdade racial. E um amigo de muitos anos, né, Max? Tenho muito respeito por você e sei que a recíproca é verdadeira. Bom, eu acho que nós atingimos o objetivo. Eu encerro, quero por derradeiro, então, fazer justiça. Agora, eu citei errado, nosso amigo, aí, o presidente do Mário Gatti da rede, Dr. Marcos Pimenta. É muito importante a sua presença, acaba, de alguma maneira, contribuindo aí para a importância do tema, e daqui a pouco nós vamos ter uma outra audiência pública. Eu convido todos, se quiserem ficar, se não, está justificado os motivos, que nós estamos próximos do almoço, né? Cada um tem seus compromissos. Eu declaro encerrada a presente audiência pública, desejando um bom final de dia a todos. Vai dar tudo certo. Ai, que bom, não. Que agora fazendo as lives? Olá, bom dia. Terminou agora há pouco a audiência pública que debateu o projeto de lei complementar do Executivo que reserva 20% das vagas aos negros nos concursos públicos e no processos seletivos também da administração pública. Aqui comigo está o vereador Cirilo, que presidiu essa audiência pública. Bom dia, vereador. Qual que foi a importância desse debate? Bom dia. É para mostrar que Campinas também não pode ficar na contramão
do que o mundo está exigindo. Nós temos que ter comportamentos mais humanos, nós temos que ter comportamentos mais abertos, no sentido de mostrar que hoje a desigualdade racial ela existe. Hoje existe muito preconceito, hoje existe racismo no nosso país. São situações que deveríamos rechaçar, deveríamos excluir do vocabulário, mas infelizmente é uma realidade. E não adianta tampar o sol com a peneira. E é através de legislações, é através de debates como esse, onde você ouve a população, onde você expõe um tema, que você começa a sedimentar, é plantar a ideia para que talvez futuras gerações possam viver melhor, possam tratar o ser humano de uma maneira melhor. Eu acho que essa é a essência principal. O senhor falou que ainda a igualdade aqui no Brasil é uma utopia. O senhor acha que esse projeto, se aprovado, está no caminho certo para efetivar a igualdade de fato aqui? É uma agulha, é uma das situações que deve fazer, mas nós temos que ter planos muito maiores no âmbito nacional, nós temos que ter penalizações severas, exemplares, porque o cidadão, o ser humano, ele aprende de duas maneiras, ou através de uma conscientização que começa em casa, passa pelas universidades e o convívio faz com que ele tenha essa conscientização, ou ele também passa a ter através do comportamento, que se ele violar aquilo dos preceitos, terá uma sanção correspondente. Eu acho que isso é regra. Para viver em harmonia, precisamos viver com regras. E aqueles que violam têm os preceitos secundários, que é a sanção. Então, nós temos, é um primeiro passo. Campinas está caminhando junto com outras cidades que já adotaram essa medida. Campinas não está saindo na frente. Agora nós precisamos de leis federais mais rigorosas, nós precisamos de legislações mais assim abrangentes e precisamos o seguinte, provocar a conscientização. Eu acho que nada é forçado, as coisas têm que ser de uma maneira, através do diálogo, através das experiências anteriores que não deram certo, mostrar aos jovens, às crianças, que a cor da pele não pode ser um divisor de direitos. A criança ela tem esse senso de justiça, que ela não adquire no tribunal, que ela não vai buscar em bancos escolares, mas ela tem através do seu comportamento. E tentar fazer com que a maioria pense dessa maneira. A partir do momento que a maioria começar a pensar, nós começamos a mudar. Tá certo, muito obrigada pelas informações, vereador, também parabéns pelo debate. E você que continua aí com a gente na programação da TV Câmara, não sai daí porque daqui a pouco tem mais uma audiência que também vai ser presidida aqui pelo vereador Luiz Cirilo. Até daqui a pouco. TV Câmara, Campinas.